Bem, vamos continuar a falar sobre as enzimas. Quando nós falamos sobre as enzimas, existem alguns fatores que influenciam a atividade dessas enzimas. O que significa isso? Alguns fatores podem fazer com que a enzima trabalhe melhor ou pior, fazendo a reação química ser mais rápida ou mais lenta. O primeiro desses fatores é a temperatura. Observe o gráfico onde nós temos a velocidade da reação química, que é dada pela ação enzimática. Quanto melhor a ação enzimática, mais rápida é a reação, em função da temperatura. Nós temos aqui uma temperatura de 36 graus aproximadamente, que é a temperatura do corpo humano. Nós temos uma temperatura de aproximadamente 36 graus e meio. Tá? Então vamos utilizar essa temperatura aqui. Observe que nessa temperatura, de aproximadamente 36 graus e meio, a reação química, o gráfico mostra que a velocidade da reação é a maior possível. Esse ponto, essa temperatura, então, chamada de temperatura ótima de ação. Tá? Então, a temperatura ótima é a temperatura na qual a enzima agirá melhor, fazendo a reação ser a mais rápida possível. Note ainda que, se nós nos afastarmos da temperatura ótima, a reação ela vai piorando, a velocidade vai diminuindo. E por que isso acontece? Porque a enzima vai trabalhando pior e a velocidade da reação vai caindo. Então, quanto mais distante dos 36 graus, pior é a reação. O mesmo acontece se nós nos distanciarmos dos 36 graus, aumentando a temperatura. Então, se nós aumentarmos a temperatura aqui, nós percebemos que também tem uma diminuição da velocidade da reação. Tá? Até um ponto em que a temperatura é tão alta que provoca a desnaturação das enzimas. Nesse ponto, as enzimas perdem a forma delas, perdem a função e não conseguem mais acelerar a reação química. Para obter um gráfico como esse, nós não poderíamos consegui-lo dentro do corpo de uma pessoa, por exemplo. Por quê? Porque o nosso corpo mantém a temperatura constante. Nós não conseguiríamos fazer lá dentro do seu corpo a temperatura cair para 10 graus ou aumentar para 50. Isso teria que ser feito no laboratório. Então, nós colocaríamos um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio, nós colocaríamos uma substância, um substrato e a enzima, e esse tubinho com substrato e enzima poderia ser aquecido, resfriado, para nós vermos se a reação está melhorando ou piorando, se a velocidade da reação é melhor ou pior. Assim sendo, qual é a vantagem de manter a temperatura constante? A vantagem é que as enzimas trabalham sempre no ponto ótimo e a reação química tem a melhor velocidade possível. É exatamente isso que acontece nos animais que nós chamamos, que mantém a temperatura constante e que nós chamamos de homeotermos. Tá? Homeotermos. Ou homeotérmicos. Esses animais são as aves e os mamíferos. Homeo significa igual, então termos, temperatura, eles vão manter a temperatura do corpo sempre igual. Se a temperatura do corpo de um mamífero e de uma ave é sempre mantida na temperatura ótima, isso significa que as enzimas terão a melhor velocidade possível, permitindo que eles consigam viver e manter as suas atividades normais, mesmo em ambientes bastante frios. É o caso dos ursos polares, dos pinguins, que mesmo em ambientes muito frios conseguem manter suas atividades. Já os animais chamados heterotermos ou psilotermos, hétero diferente, termos temperatura. Então eles vão ter temperaturas diferentes do corpo de acordo com a temperatura ambiente. É o caso dos peixes, dos anfíbios, dos répteis. Se a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura ambiente, imagine que num dia frio as enzimas deles funcionarão bastante mal, fazendo com que a velocidade das reações seja lenta. Isso faz com que o animal tenha movimentos lentos, que sua digestão seja lenta e todos os processos metabólicos dele, então, sejam lentos. Isso impediria a sobrevivência desses animais em ambientes muito frios. Podemos perceber, então, que há uma vantagem adaptativa dos animais ao serem homeotermos frente aos animais heterotermos. O outro fator que vai
alterar a ação das enzimas é o pH. O pH é uma medida de acidez ou alcalinidade, então o pH 7 é o pH neutro. Se nós formos do 7 em direção ao 0, o pH fica cada vez mais ácido, e do 7 em direção ao 14, cada vez mais básico. As enzimas, elas atuam em diferentes pHs. Então, imagine nesse gráfico que nós temos 3 enzimas humanas. A primeira enzima, ela trabalha num pH ácido, né? Como você pode perceber, por volta de 2. Essa enzima é típica do nosso estômago. Então, o nosso estômago mantém um pH ácido para a enzima funcionar. Essa enzima é a pepsina, que digere proteínas. Ela é uma protease que trabalha bem em pH 2. Observe que quando o pH não é 2, piora bastante a ação da enzima. Então, num pH maior aqui, essa enzima trabalharia muito pior. Tá? Uma outra enzima que nós temos no corpo, que trabalha bem num pH 7, ou seja, um pH neutro, né, é a amilase salivar. Ela é encontrada na boca, né, e é chamada de pitialina ou amilase salivar. Tá? Se ela é uma amilase, ela digere amido, sempre num pH 7. Abaixo ou acima desse pH, piora a ação dessa enzima. Uma última enzima que nós vamos usar como exemplo aqui, ó, é uma enzima que trabalha num pH básico, por volta de 8. Né? Essa enzima, pessoal, tá? Então ela está trabalhando aqui num pH por volta de 8, tá? E é encontrada no nosso duodeno, no começo do nosso intestino. Então, duodeno, que é o começo do intestino delgado, e aqui existem várias enzimas que agem, podendo ser, por exemplo, a tripsina, que é uma protease proveniente do pâncreas, tripsina, né? Nós temos aqui amilase pancreática e outras enzimas. Essas enzimas trabalharão bem num pH básico, e abaixo ou acima desse pH, elas também terão uma diminuição na sua ação. O último fator que influencia na ação enzimática é a concentração do substrato. Então vamos observar essa reação aqui, ó, esse esqueminha. Nós temos aqui a enzima em vermelho e o substrato em azul. Imagine o seguinte, nesse primeiro momento aqui nós temos várias enzimas e poucos substratos. Então se todas as enzimas pegassem um substrato, a reação teria uma determinada velocidade inicial, começou a ter reação. Se nós aumentarmos a quantidade de substratos, mais enzimas irão se encaixar nos substratos e mais reação química acontecerá. Portanto, nós teremos um aumento da velocidade da reação. Só que chega um momento em que nós podemos aumentar substrato à vontade, que não adianta mais. A velocidade da reação irá se manter constante. Por que isso acontece? Porque todas as enzimas estão ocupadas. Então, na hora que ela termina de quebrar um substrato, ela já pega outro. Terminou, ela pega outro. Então, a velocidade chegou no máximo. O número de enzimas que tem aqui, todas elas estão quebrando substrato o tempo inteiro. Então, não há como aumentar a reação. O único jeito disso acontecer é se nós aumentássemos a quantidade de enzimas. Então, num determinado momento, a concentração de substrato mantém a reação numa velocidade máxima constante, até que os substratos diminuam e a reação comece a cair novamente. Tá? Resumidamente, nos gráficos de temperatura e pH, nós percebemos que há uma forma padrão. Há uma temperatura ou um pH ótimo, acima ou abaixo do qual a reação piora. Tá? A ação enzimática piora e a velocidade da reação piora. Diferente do que acontece na concentração do substrato, onde nós teríamos um gráfico, né, que vai aumentando a velocidade da reação e ela se mantém. Ficamos por aqui.